Mas nós vamos entrar na introdução aqui da mensagem, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver a importância de crermos no Espírito Santo, crermos no Filho, crermos no Pai. Mas tudo isso só vai funcionar se a gente parar de andar pelo que vê e começar a andar pelo que Deus disse. A importância de tudo está nas Escrituras e nós podemos irmos até ela e ouvirmos todo entendimento de quem Cristo é. E vai nos abençoar bastante. Amém? Que assim seja, né? Sempre. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz aqui as Escrituras sagradas a importância de compreendermos quem Cristo é e como nós o conhecemos. E é basicamente o que eu já falei, né? Mas aí a gente vai ampliar aí. Vamos lá? Pessoal, esse está entre parênteses, então é um comentário do apóstolo Paulo dentro do comentário que ele faz, da escrita que ele pede para pôr para o povo de Corinto, tá? Aí ele fala aqui, só de uma forma bem direta, só para começar a mensagem. Ó. Porque, entre parênteses, andamos por fé e não por vista. Eu tenho dito, pessoal, no dia de hoje, nós chegamos na igreja hoje por vista. É o normal, a gente precisa ver, né, as coisas andando para cá, para lá, caminho e aquilo tudo. Estou falando de uma forma bem humana. Não tem problema você ter vindo por vista, depois de um dia de trabalho, depois de um meio de semana já passado, né? E assim por diante. Mas é importante que você saia daqui por fé. Esse é fundamental, eu e vocês. A importância de a gente se renovar, de ouvirmos a voz do Espírito Santo que confronta e também conforta o nosso coração. Então nós entramos aqui muitas vezes porque estamos cheios de coisas para resolver. Às vezes acordamos desse jeito, olhando. Hoje é uma mania popular da gente acordar, é a primeira coisa que a gente pegar, até por estar do lado da cama e ser o despertador, o celular. E se a gente não tomar cuidado, a gente não só para o celular com o despertador, certo? Mas a gente começa já a primeira coisa, a abrir a mensagem. É um desafio, viu? Você conseguir acordar, desligar sem abrir a mensagem. Muitos já podem ter o costume de não fazer, mas é difícil quando você cria o costume. Aí você abre a mensagem, já começa a receber informação. E a sua vista começa a ser alimentada, o seu lado humano, o visual, o que você vê. E aí os seus problemas começam a ser apresentados e você, com problemas, precisa ter solução. Não é verdade? Então nós passamos o dia todo. Vou traduzir de uma forma atual, né? Agora. Nós chegamos aqui cheio de coisa na nossa cabeça. É super normal. Até acredito eu, porque os olhos não estão ligados ao cérebro de uma forma qualquer. Estão ligados ao cérebro pelo fato de que a informação vai para lá. Só que o que Deus fala não é na mente. Isso que é interessante. Estudos dizem que os homens, o normal do ser humano é usar 10% do cérebro, né? Eu não sei até quando a gente tem conseguido usar, né? Se fosse usar a totalidade. Mas não importa o quanto a gente use a nossa cabecinha. Deus vai falar onde, pessoal? No nosso coração, no nosso espírito. É aqui que importa. E o que vocês hoje estão fazendo aqui é ouvir, não a voz do pastor. O pastor só fala, quem confirma é o Espírito. É a voz de Deus que alimenta a sua fé aqui dentro. Que vai fazer você sair daqui no meio de qualquer circunstância lá fora, não mais pelo motivo que você veio, mas com a solução para você resolver. Então, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Essa fé que a gente está aprendendo cada dia, um passinho de cada vez, até para a gente não entrar no mergulho e depois se afogar. A gente tem que saber o que realmente Deus quer da gente. Mas a importância de a gente saber lidar com cada um que está dentro da nossa casa. Né? Com cada familiar nosso. E não é tão simples quanto parece. Que cada família tem um jeito, né, gente? Problema, dificuldade, como também tem conquistas. E saber como lidar é muito importante. E saber lidar e acertar exatamente o que cada um precisa tem que ser por fé. Porque se for só pela mente, a gente pode errar. A mente, ela realmente pode nos enganar, como um coração sem a direção de Deus também engana. Com isso, nós vamos lá para Mateus 17. Essa passagem bíblica é a cura de um jovem lunático. Mas eu não vou falar em si diretamente da cura, não que não tenha realizado. Jesus realmente curou. Marcos também fala sobre ele, quem conhece Marcos 9. Também dá detalhes que Mateus não dá, apesar de Mateus. Importantes informações assim básicas, mas é simples, né? É o que estava presente no fato, né? Marcos não. Marcos ele só pegou informações de terceiros.
mas importante também. Então Jesus, o Senhor, foi lá e curou esse jovem lunático que tinha um espírito mudo e surdo. Na verdade, expulsou os demônios. A gente entende assim, né? E os discípulos, vendo ele curar e que eles não puderam, que primeiro eles foram que foram procurados por serem discípulos, não podendo ajudar, Jesus, o Senhor, então, ele vai lá e diz: geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E aí os discípulos perguntaram para ele: por que nós não conseguimos fazer isso? E aí ele fala para os discípulos da seguinte forma, resumindo, tá, gente? Não é uma mensagem longa. Não é para ser, pelo menos, né? Mateus 17, versículo 20. Depois do questionamento, Senhor, por que nós não pudemos expulsá-lo? E o Senhor com tanta facilidade o fez. Aí Jesus responde assim, pessoal. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Não que eu queira também traduzir isso como única coisa, tá? Como uma forma padrão. Mas muito do que não acontece na nossa vida, a resposta vai ser a mesma. Por causa da vossa pequena fé. E olha que interessante esse versículo, que ele tem interpretações aqui interessantes. Entendimentos. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para colar, e há de passar. E nada vos será impossível. Olha o que Jesus está dizendo. Primeiro ele fala que os discípulos têm uma fé grande ou pequena? Pequena, gente. Agora ele vai lá e ele compara a fé como um grão de mostarda. Na teoria, o grão de mostarda, quando eu vejo, não parece pequeno? Parece, mas ele não disse que é pequeno. Ele diz como um grão de mostarda. Então, você ter uma pequena fé não é a mesma coisa de você ter uma fé como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda tem um potencial dentro dele muito grande. Só que para ele funcionar, ele precisa ser o quê? Plantado. Não é só você dizer tenho fé. Enquanto eu não plantar o que eu acredito. Pessoal, todas as vezes que você for orar pela sua família, por quem quer que seja, por mim, pelo irmão do lado, pela sua esposa, pelo seu marido, é importante, antes de orar, plantar. Nem sempre a gente planta. Dá cá, irmão, deixa eu orar por você. Não, dá uma palavra. A fé vem por ouvir e ouvir pela... Então prega. 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 Prega sem forçar. Cita algo das Escrituras. Seja, entre aspas, para não ficar exagerado e nem doutrinário de forma distorcida. Seja Cristo para essa pessoa, seja o verbo. Fale para essa pessoa o que ela precisa ouvir, dentro do que ela necessita. Fala, dá a semente. A semente de mostarda, ele dá uma representação, até mesmo em Mateus 13, do reino de Deus. Do tamanho do reino de Deus. É como um grão de mostarda. Ele faz a mesma comparação com a fé, lá em Mateus 17 e Mateus 13, com o reino de Deus, que é muito grandioso. Então ele não está falando do que a gente está vendo. Ele está falando do que está dentro daquela pequena sementinha plantada. Planta no seu filho, planta na sua filha. Só que vou usar um pouquinho do exemplo inicial do culto. Não dá para plantar se você se ausente. Um grão de mostarda, se você estiver distante, jogar, qual que é a chance de um vento qualquer, um sopro, não tirar ele do foco? Nós queremos ensinar os nossos filhos, queremos ensinar nossas crianças, queremos ensinar a congregação distante, de forma distante. Olha, faça isso aqui e se vire. Não. Tem um grande problema você sair por aquela porta e beber algo que não é bom para o seu organismo, para o seu corpo. E às vezes não estou falando só de algo alcoólico, não. Tem coisas que são corrosivas, que destroem também o seu organismo e destroem. E aí, o que vai adiantar então? O que eu quero dizer? Quando você sair daqui, tudo que você ouve está plantado. Põe em prática. Para quem olhar e conhecer a história do jovem lunático, sabe que o problema do jovem estava em quem? No papai. Desde quando sucede estas coisas? Ele disse ao pai, desde a infância. Aí o pai lhe diz, se tu podes fazer alguma coisa, faça. E Jesus responde, isso no livro de Marcos, se tu podes crer, tudo é possível. Quem crê na salvação da sua casa? Então comece a viver conforme você crê. Esse é um detalhe importante. Nós fazemos uma declaração tão bonitinha do Salmo 128, que diz que os nossos filhos, se não me engano, é o Salmo 128, 3, ou é o 127, mas a gente pega aí,
Se eu não me engano, é o 128. Que diz que os filhos são herança do Senhor. Sabe que a gente cita isso sem saber o que está escrito? Sem notar o que está escrito, eles são herança do Senhor? Sim. Mas no início diz que se nós não deixarmos o Senhor edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Quem que tem que ser o Senhor da sua casa? Deus não? Jesus Cristo não? O que significa isso? Palavra. Palavra. A Escritura. E não a letra. A letra está matando muita gente. O Espírito. A vivência daquilo que nós aprendemos todo dia, ou um pouco da semana. Mas essas verdades que fazem acontecer. Quando Jesus, então, ele compara, ele fala assim, vocês têm pequena fé, mas se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, o que é isso? Que parece pequeno, mas não é. É de dentro para fora, né, gente? Que vai acontecer. E eu falava hoje no culto, se não me engano da tarde ou da manhã, não recordo agora, eu creio que foi da tarde, que comentava, olha, quando você vê um grão de mostarda, na verdade você está vendo o lado externo do grão de mostarda, porque ele é menor ainda do que você vê. Porque o que produz o fruto inteiro, como Cristo disse que é a maior alimária do campo, é o que está dentro. Que a gente também não enxerga. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, qual é a chance de você, ou nós, no geral, crermos que um plantio certo vai gerar um resultado grandioso, mesmo o plantio ser tão mínimo como um grão de mostarda? É aí que vai da sua, da minha, da nossa fé. Ele pode ser considerado pequeno, certo, gente? Mas eu não estou olhando para o plantio nessa hora, eu só planto. Eu vou crer o resultado. Andar por fé é um desafio. Meu, um desafio seu. Andar por fé mais ou menos é isso. Olhar alguns bancos vazios e dizer que a igreja está superlotada. Mas não dizer só verbalmente para que quem está me assistindo ache isso. Mas no meu coração. Porque o que os meus olhos veem é que tenho muito a conquistar. O que o meu coração crê é o que Deus disse, que logo todos os bancos vão estar cheios. Agora eu tenho que viver sobre isso. Isso é fé, de certa forma. Claro, de uma forma bem simples, podendo explicar. Acreditar faz muito mais do que simplesmente a gente só ouvir, sabe? Então, tratar isso de uma forma real, é isso que a gente vai fazer. Mas, às vezes, leva o tempo. E o tempo, a gente vê. Alguém já fez um tipo de oração? Vou falar de oração, que a gente está na igreja, fica mais fácil. Você orou e disse que oraria tal tempo determinado, 10, 15, 20, 1 hora. Só que você fez isso olhando para o relógio constantemente. Não sei se alguém já teve essa experiência. Não, eu vou fazer uma oração em 10 minutos. Só que você faz uma oração em 10 minutos ou 20 minutos, de minuto a minuto dando uma olhadinha. Não dá uma sensação de demora quando você olha demais? Por isso que a gente não pode andar por vista. Tudo que a gente tenta ver faz a gente se desanimar, porque a gente não vê no tempo que a gente quer. Na verdade, sem exagero, deixa o tempo no controle de quem? E eu sei que pode ser um pouquinho simples falar assim, mas ele não perdeu o tempo, ele está fazendo tudo no tempo exato. É só a gente acreditar. Anda pela fé que Deus te deu. Anda pelo que ele falou ao seu coração. Você pode ter trabalhado a noite toda, você pode estar trabalhando a noite toda, você pode estar lutando há tempos em prol de alguém, mas mesmo cansado, volte ao mar alto e lance as suas redes sobre o que ele falou. Isso é fé. O mar não estava para peixe, não é assim que a gente ensina? Ou pelo menos tem uma interpretação? Mas sobre a palavra de Deus eu vou lançar essa rede. Fé. Desafio, né, gente? Mas é sobre isso que Deus tem falado com você. Quando eu digo isso, é muito vago, mas sobre aquilo que Deus tem falado contigo. Sobre as coisas que Deus tem revelado aqui no culto, nos seus devocionais, no momento que você tem seu particular, numa leitura que você faz, no show da fé que você assiste, não sei. No momento que você está ali passando, e hoje em dia tem muito, mas tem qualidades também, de pessoas inspiradas que põem algo que possa te ajudar e você fala, Deus, isso foi uma resposta para a minha vida, através de um rios ou através de outro tipo de informação. Mas aquilo falou ao seu espírito, não só confortou você, mas te encheu de fé, porque foi como um grão de mostarda. Você não está vendo, mas algo dentro de você está dizendo, vai dar certo. Então vai. Porque a gente não anda por vista, a gente anda por fé. E fé é o que Deus está falando. E o que Deus tem falado?
Uma mulher, uma vez, membro da nossa igreja, de muitos anos atrás, ela estava com uma crise conjugal muito grande, o marido tinha saído de casa, deixado ela. Eu não me recordo se esse caso ele já tinha uma outra pessoa. Eu só sei que ela começou na igreja, ela era enfermeira, então ela trabalhava assim, não tinha um tempo fixo, né? Não tinha como, porque ela fazia plantão, às vezes ela tinha que cobrir horários e tal, mas ela fazia dentro do possível para estar na igreja e ela se entregou. O problema levou ela até a igreja, isso acontece, né? A gente chama isso de vir pela dor, mas eu creio que é o amor de Deus, já expliquei isso aqui uma vez, meu pensamento. E ela começou a participar dos cultos e tudo mais, e a intenção dela, qual que era a vontade dela, que é super importante, pessoal, o que Deus fala, você está de acordo, senão não funciona. Né? Se eu chego para vocês, pessoal, olha, vamos fazer isso aqui, e todo mundo fala, não quero, não vai dar certo. Então ele vai te dando a direção. Ela queria a restauração do casamento, então pesa. Tá? Independente de tudo que estava, ele tinha sido frio, ela tinha esfriado, eu lembro de vagamente, porque faz anos de verdade isso. Só que o que eu sei de toda a história, que eu acompanho em parte dela, é que ela começou a fazer então essa busca pelo lar restaurado e devagarzinho ela foi vindo, a palavra de Deus foi confirmando, ela foi se fortalecendo e orando sobre o que Deus falava, não orando sobre o que ela queria. Essa é a diferença. Você entender que não é sobre o que você quer que vai dar certo, é sobre o que Deus fala, o qual você aceita e aí você ora. Se fosse assim, a gente tava todo mundo rico rapidinho, né não? E aí ela começou a orar pela restauração do casamento, porque a Bíblia apoia isso, tá, gente? Não tem um versículo que não apoie a restauração. Inclusive, ele oferece o perdão antes de qualquer coisa como opção para poder restaurar. E aí ela começou a lutar de verdade. Vou até citar o nome dela, porque faz muitos anos, não sei se ela vai se lembrar, que se torna testemunho. O nome dela, no caso, eu não só sei se é Eliana ou Eliane, só não lembro o finalzinho. E ela era uma membro da igreja, enfermeira, tal como comentei. E aí ela veio para a igreja com esse tipo de problema. Só sei que ela foi batalhando. Passou-se o tempo, o resultado eu creio que você já imagina. Ela começou a lutar pela restauração. O marido não era da igreja, não frequentava nada, não era crente, como a gente diz popularmente. Só que ela começou a não só querer, ela começou a ter fé. Ao invés de ela olhar para o monte que está aqui, que Jesus diz, ela começou a falar para o monte. Para que aquilo que estava entre ela e o marido fizesse o quê? Saísse. Parece coisas de louco, mas a fé é para gente louca, no bom sentido da expressão. Assim eu acredito. Você simplesmente dizer, sai daqui para lá, não tendo nada diante de você, mas sabendo que existe um campo espiritual, é coisa de doido. Mas não é que acontece? Só sei que a batalha começou e a batalha de quem entra com Cristo sabe que é uma batalha já vencida. Porque nós somos em Cristo, mas vocês são mais que vencedores. Tá lá, Romanos 8:37. Maravilha. Somos mais que vencedores, então vamos vencer. Ou já somos, já entramos com a certeza. E aí passou-se o tempo e tudo mais, vem o testemunho. Qual o testemunho? O marido volta para casa, restaura o casamento, vitória. Por que isso aconteceu? Porque ela entendeu que o pouco que ela tinha não era pequeno. Podia ser aos olhos como um grão de mostarda, mas o potencial do que ela tinha faria uma grande obra. Vocês têm um potencial para uma grande obra, é só você agir. Agora é uma questão muito de cada um, né? Mas é um potencial que não foi dado por homem. Homem pode ter confirmados, Deus pode ter usado porque Ele é Senhor, mas foi Ele próprio que deu. Então use esse potencial, que aos olhos de muitas pessoas é o quê? Pequenininho, né, gente? Como um grão de mostarda. Não pequeno, como Jesus disse para os discípulos, homens de pequena fé. Ele estava dizendo, a sua fé foi pequena, mas você precisa entender o poder, o potencial que você tem dentro. Porque não é pequeno, vocês não agiram. Tem a tradução hebraica do português original que fala sobre confiança. Ele traduz fé como confiança. Eu achei interessante. Tradução um pouco confusa se a gente não ficar com o pé no chão, né? Mas fala sobre vocês tiveram confiança, vocês tiveram uma pequena confiança. Estejam confiantes que aquilo que vocês pedem vão ou vai, né, acontecer. Às vezes nós não temos essa confiança, isso atrapalha, e é ligando uma coisa na outra, usando a mesma base, tá? Bíblica para isso. Dá para entender que o grão de mostarda é tão pequititico, pessoal, mas assim o que está dentro e o que ele gera, bem usado, gera resultado? Vamos fazer acontecer na nossa casa, na sua família. Vamos colocar a nossa família aqui sentada. No início, como um grão de mostarda.
Podem me chamar de louco, podem me chamar de... Você está chegando com isso, você está fazendo igual os fanáticos aí. Faz o que pensa, fala o que quiser. Na hora que tiver o resultado, aí não vai ter como negar. Essa fé, Jesus espera de nós, pessoal. Ou seja, ou vamos ser igual aos discípulos. Nesse momento, tá? Senhor, nós tentamos fazer, mas não conseguimos. Não tivemos condição. Aí Jesus vai falar, ó geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês ensinando? Dá para entender a grandeza disso, pessoal, do que Deus pode fazer na sua vida? Você pode mudar a história do seu trabalho se estiver difícil. Alguém pode simplesmente chegar e falar assim, olha, veio a sentença, vai falir. Calma aí, mas você tem uma fé. Como? Ela não é pequena, é como? Aos olhos naturais parece inútil. Como que uma palavra que eu soltar vai acontecer? Aos olhos naturais. Mas e para quem vive pela fé? Se eu disser para esse monte, sai daqui, passa para lá. Tá escrito isso aqui, não tá, gente? O que eu disser, o que eu falar, o que eu mandar sobre este monte, dizendo para ele, nada vai ser impossível. Jesus quem disse. E é uma realidade. Vamos tomar posse de tudo que já nos pertence em Cristo. A salvação da sua casa é um benefício dado divinamente. Salmo 101, verso 2 diz, não esqueça dos seus benefícios. Sabe, se a gente compreender tudo que já Jesus nos deu, pessoal, a gente tem tudo que diz respeito à vida e piedade. Não é pra gente se gabar, é pra gente se alegrar. Dar graças ao nosso Deus, porque Ele é presente. Afinal, esse é o nosso Deus, é Emmanuel. Finalizando, viu, gente? Salmo 121. Já que falamos, entrei um pouquinho no monte aqui, então a gente vai lá para o Salmo 121, Salmo que é o Cântico dos Degraus. Você sabia o que significa o Cântico dos Degraus? O salmista diz, então, a história, tá? Eu não posso afirmar 100%, porque a história quem diz, né? Eu não estava lá, que ele escreveu subindo os degraus de Jerusalém. Por isso que é o Cântico dos Degraus. Os que escreveram os Cânticos dos Degraus é com esse intuito, ele estava subindo os degraus. Que dava acesso ao monte onde o templo foi construído, é o que dizem, tá? Mas isso aí é o de menos, isso aí não afeta, não informa, isso aí é só conhecimento. A fé não está envolvida nisso, tá? O que está envolvido na fé é o que está nas Escrituras. Salmo 121. Nosso fundamento é a palavra viva, que jorra para a vida eterna. Então o salmista, creio eu que devido, se for isso mesmo a teoria, ele subiu os degraus e ele olhava os montes, né? Aí ele foi escrevendo, eleva meus olhos para os montes. Vamos entender isso aqui? Eleva os olhos para os montes. E ele diz aqui, 2 pontinhos, né? Depois, de onde me virá o quê? Socorro. Quem pede socorro é que precisa de ajuda, certo, gente? O que ele precisava? Qual era o problema dele? Eu não sei. Só que nós podemos estar hoje subindo a porta do templo, subindo a oração à nona, como diz lá em Atos 3, nós podemos estar subindo o morro da nossa casa, subindo o elevador, e a gente se pergunta, de onde vai vir meu socorro? Não sei. Se a gente não buscar no lugar certo, vamos ficar perdidos. Mas nós que sabemos o que e quem é, na verdade, antes de que o que é, mas quem é, nós vamos ter a resposta que ele teve, né, pessoal? O nosso socorro vem de onde a gente olha ou vem de quem fala conosco? Vem quem fala. Vamos ver? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o que eu aprendo nesse versículo, nessa passagem? Eu elevo os meus olhos para os montes, a minha preocupação ela vem. Talvez aquele frio na barriga, como que vai ser o meu dia de amanhã e assim por diante. Eu elevo os meus olhos para os montes, aí eu venho com aquela preocupação, só que eu faço uma pergunta. De onde me virá o socorro? E a resposta a gente já sabe, está aqui escrito. O meu socorro não vem de monte nenhum. Monte, ele tem uma representação nas escrituras, para alguns casos, que a gente traduz como um problema, dificuldade, certo? Você vai dizer, esse monte passa daqui para colar. E nada vai ser impossível. Tá? Traduzindo assim, claro que tem a parte visual, mas tem a parte de problema, dificuldade, dor, falta disso, ausência daquilo. E nós entraremos então diante de Deus, ou subiremos, né, olhando para algo, mas faremos a pergunta, de onde me virá o socorro? E a resposta é clara, o meu socorro não vem de onde eu estou olhando, o meu socorro vem de quem fala comigo. Porque pela sua palavra Deus construiu os céus e construiu a terra. Disse Deus, haja luz e houve? Não foi assim que funcionou?
Pela boca do Senhor se levantou um exército, pelo sopro da sua boca, diz no Salmo. Então, o seu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. E como ele fez os céus e a terra? Com o dedinho dele? O verbo que estava com Deus e por ele todas as coisas foram feitas. O seu socorro vem do que Deus falou com você. Os meus olhos podem não estar vendo o que eu gostaria, mas o que Deus disse, falou que o que eu gostaria vai acontecer. E eu vou dizer para vocês então, durma no meu culto e seja feliz, é isso? Não, porque eu falei isso, tem gente tentando dormir. O que eu estou falando? Eu não perco tempo no serviço não, gente. Né? A gente não passa o dia todo na igreja para brincar de ser pastor, não. Voltando para a seriedade, o que eu tenho que fazer então? Se os meus olhos estão vendo o problema, eu lembro do que Deus disse e eu digo para o que o meu olho está vendo. Saia, desapareça, faça o que... o verbo que eu quiser utilizar, pessoal, sendo com ousadia, confiança, fé, você diz. E espera acontecer. É a fé, gente. É o que fez aquela mulher, que eu contei o testemunho aqui, ver o marido dela de volta, na verdade, de volta para ela e com ela. Não só volta para casa e seja um revoltado. Não, volta para casa mudado. Porque Deus pode. Então, se Jesus já disse tudo, por que eu continuo ou posso continuar achando que não? Ele está presente aqui para fazer a obra. Então, nossos filhos não são somente heranças do Senhor. São promessas vivas, pessoal, nessa terra que um dia estarão com o Senhor. Mas estarão com o Senhor. Porque sabe por quê? Porque nós, mesmo como um grão de mostarda, soubemos usar as sementinhas exatas. Se está com falta de algo e precisa daquilo, não tenha dúvida que Ele te deu o que você precisa para uma oração bem feita, bem sucedida ser feita, crendo, e você receba aquilo que você pediu, simples. Claro que aí você trata a situação como tal, porque está ligado diretamente àquilo que sai da sua boca. Aí eu poderia usar a expressão de Marcos 11 que diz, e não duvidando no seu coração, mas crendo que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser, lhe será feito. Disser com base no que Deus disse. Se ele mandar você lançar as redes à direita do barco, você vai lançar à esquerda? Não. Se ele mandar você lançar à esquerda, você vai lançar à direita? Não, você vai lançar de acordo e aonde ele falou. Mesmo estando cansado, a primeira pesca, essa aí que eu citei foi a segunda. A primeira pesca, mesmo estando cansado, mesmo sabendo pescar e não tendo pescado, mesmo sabendo que o mar não está para peixe, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E aí? Pesca maravilhosa. O nosso Deus mudou, gente? A gente que acha que sabe demais, sabia? E a gente quer viver o nosso jeito, o evangelho. E o evangelho é o mesmo, puro, santo e simples. Ele quer que você conheça cada vez mais quem ele é, para que você viva cada vez mais o que ele preparou. Então que assim seja. É tu e a tua casa no céu. Fazendo a diferença nessa terra, semeando boa semente e avançando para o reino de Deus ser anunciado. Vamos fazer a diferença, gente?